Estamos no ar com mais um Autistando com a PAD. Esse programa que tem uma parceria com a Top TV e nós temos o objetivo de levar informação, porque acreditamos que através da informação nós vamos acabar com o preconceito. E no programa de hoje nós vamos falar sobre direito. Vamos falar com a Bianca Oliveira, ela que é advogada da saúde. Bianca, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, acredito que vai ser um tempo muito precioso e juntos, a gente vai conscientizando mais pessoas se tratando do direito dos autistas. Essa que é a ideia. Vamos começar falando em qual caminho jurídico você segue e o que te motivou a seguir. Perfeito. Eu sou advogada, especialista no direito da saúde. Na verdade, o direito dos autistas é um subnicho dentro do direito da saúde. E o que me levou a atuar com precisão, de uma forma muito ativa no direito dos autistas, foi através de uma experiência, de um caso que chegou no nosso escritório, o Otávio, uma criança autista de 5 anos de idade, nível 2 de intenso suporte, e os pais vieram nos procurar em virtude de um cancelamento do plano de saúde. O plano de saúde do Otávio foi cancelado enquanto ele estava aí fazendo as terapias essenciais para o seu desenvolvimento na sociedade, terapias como a psicoterapia, terapia ocupacional, o ABA em si, e infelizmente teve essa intercorrência de um cancelamento do plano de saúde. E aí a família nos procurou, para tentar resolver essa situação aí por vias judiciais, Eu abracei aí essa causa, eu vi o desespero, o tamanho dos pais, porque cancelar um plano de saúde de uma criança autista colocava em risco o seu progresso terapêutico mesmo. Entramos com a ação para restabelecer esse plano de saúde em caráter de urgência, E desde então, eu abracei essa causa, mergulhando nesse mundo atípico. E eu entendi, Douglas, que um dos motivos desse quebra-cabeça é devido à complexidade que gera em torno desse mundo atípico, E entendendo mais sobre a área, me especializando sobre o assunto, eu pude entender que o autismo, que é oficialmente conhecido como transtorno do espectro autista, ele marca a presença desde a infância e acompanha a pessoa durante toda a vida. E a gente bate bastante nessa tecla que autismo não é doença e nem lesão pré-existente, mas é uma condição neurológica que resulta em um funcionamento cerebral único e distinto. E isso afeta como a pessoa enxerga o mundo, percebe o mundo e interage socialmente. E conhecendo, analisando aí também as características do Otávio, ele apresentava bastante déficits na reciprocidade socioemocional, na reciprocidade de interação social, E graças a Deus nós conseguimos reverter e através disso, a própria mãe, foi bastante ativista porque o cancelamento estava em massa e acabou divulgando o nosso escritório e desde então não paramos. Então, na verdade, não foi você que escolheu, acabou sendo escolhida, Exatamente. E assim, dialoga demais, com o meu propósito de vida, porque é uma área que você vai impactar muito a vida da criança, a vida dos pais, e apresentar para eles que é possível. É possível continuar com tratamento digno, adequado, nem que para isso a pessoa tenha que lutar por vias judiciais. O judiciário está aí para isso, para resolver esses litígios. E eu imagino que quando uma família te procura, normalmente ela já te procura no desespero, Porque normalmente as terapias canceladas para os pais é um desespero muito grande, Então assim, ela já chega muito emocionada, muito cansada emocionalmente já no escritório. Exatamente, o desgaste emocional em torno dos pais, das mães atípicas é muito grande, porque já esbarra aí com o sistema o tempo todo e imagina o cancelamento aí de plano de saúde de uma forma abusiva, unilateral, sem aviso prévio, mas existe entendimentos já pacificados que o plano de saúde não pode efetuar esses cancelamentos de acordo com o entendimento da lei e também se a criança está com uma terapia, fazendo os tratamentos com uma terapia. Legal. Em relação ao TEA e outras comorbidades, quais os avanços na área jurídica que podemos ser melhor amparados? Perfeito. Existe uma gama de legislações federais, estaduais, municipais, constitucionais,
que vão abarcar todos os direitos, garantias da pessoa com espectro autista, das pessoas também, né, com deficiência, né? Como, por exemplo, nós temos uma legislação, a Lei Orgânica de Assistência Social, que faz a questão de regulamentar o benefício de prestação continuada. Também, a Lei 10.048 de 2000, ela vai determinar a questão do atendimento prioritário para as pessoas com transtorno do espectro autista, para as pessoas também que têm, né, algum tipo de deficiência, né? Existe uma série de legislações, uma legislação muito importante que é a Lei 12.764 de 2012, conhecido aí como a Lei Berenice Piana, que trouxe a proteção do direito das pessoas com transtorno do espectro autista. Posteriormente, a Lei Berenice Piana, nós temos a Lei 13.146 de 2015, que é a inclusão da pessoa com deficiência, mais conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Temos outras leis aí também, a Lei 3.777, temos uma lei também muito importante, que é a Lei Romeu Mion, que veio aí no ano de 2020. Em 2023, Douglas, nós temos uma lei que é um pouco desconhecida das pessoas, mas o reconhecimento da utilização de fitas de girassol, né, oficializando o reconhecimento das doenças, das deficiências ocultas, né? Recentemente, nós tivemos um parecer 50, né, que trouxe algumas mudanças referente ao autista no âmbito do ensino regular, alguns pontos positivos, outros pontos negativos, né? Mas o que eu gostaria de salientar para esse público tão engajado que nós temos aqui nesse programa tão especial é que, além do amparo da norma inclusiva que o autista ele tem, que é a norma da inclusão da pessoa com deficiência, né? E o que é pessoa com deficiência? Pessoa com deficiência é aquela pessoa que tem um impedimento a longo prazo, seja de natureza física, natural, seja de deficiência intelectual ou sensorial, que obstrua a sua participação na sociedade em igualdade de condições com aquelas que não têm qualquer tipo de atipicidade. Então foi algo muito marcante aí nessa situação, e a Lei Berenice Piana só veio confirmando que o autista ele é considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, aonde visa promover uma série de liberdade, garantias, acessos, atendimentos prioritários, entre outros. Não. Qual seria o melhor caminho para o parecer técnico e apropriado para que os pais possam ser melhor atendidos pelos planos de saúde e SUS? Perfeito. Voltando para a Lei Berenice Piana, que é a nossa chave, que é a nossa garantia aí federal, uma lei muito importante, ela determina que o poder público, Douglas, tem o dever de garantir o acesso, né, ao tratamento especializado para a pessoa com transtorno do espectro autista. Então, isso significa dizer que o poder público ele deve sim assegurar um tratamento adequado, o diagnóstico precoce para essa criança devido à neuroplasticidade do cérebro, né? Então, o diagnóstico precoce, um tratamento especializado. Caso o SUS, o Sistema Único de Saúde, não disponibilize esse tratamento, não forneça esse diagnóstico, é dever do paciente o quê? Buscar seus direitos. É dever do paciente buscar aí, até mesmo ingressando com o Poder Judicial, para que o Estado custeie em clínica em rede particular, né? Nós temos o artigo 196 da Constituição Federal, que diz o seguinte, que a saúde ela é um direito de todos, né? E um dever do Estado. Então, se o SUS não fornece, né, o Estado deve aí custear em rede particular. Agora, no sentido da saúde suplementar, que é nos planos de saúde, algo muito importante aqui que a gente gostaria de pontuar é o seguinte: o plano de saúde não pode negar a contratação em virtude da pessoa ser autista. O que acontece, infelizmente, com frequência, deixando a pessoa aí, né, enrolando, né, vamos falar agora, né, no popular, enrolando a pessoa, demorando para responder. Isso também se caracteriza como uma negativa de contratação, né? Então, se a negativa de contratação foi em virtude da pessoa ser autista, dessa condição neurológica,
pode até se configurar em um crime de discriminação, tá? E isso não pode acontecer. E acontece. Demais, com muita frequência. E outra situação é as carências injustificadas dos planos de saúde. Então, a pessoa vai lá, existe, né, um contrato de adesão, ou seja, as partes não conseguem mudar as cláusulas ali, só que a comunicação já é dado ali para os familiares. Olha, as terapias vai começar daqui 6 meses, daqui 2 anos, né? E essas carências injustificadas não pode prosperar, uma vez que o laudo médico esteja muito bem fundamentado, prescrevendo as terapias e dizendo que as terapias, por exemplo, têm que acontecer de maneira imediata, em caráter emergencial ou em caráter de urgência, aí essas carências são derrubadas e a pessoa autista tem que ter aí o tratamento iniciado imediatamente após a contratação do plano de saúde. É isso aí, atrás dos direitos, né? Bianca, nós recebemos também um portfólio seu, nós até encaminhamos para alguns pais, e eu queria que você falasse, desse um breve resumo aí desse portfólio, que eu vi que são acho que 12 tópicos, né? Exato. Queria que você falasse um pouquinho aí para o pessoal estar aprendendo um pouco mais dos direitos e dos deveres também. Perfeito. É uma cartilha, né? Uma cartilha. Quem tiver também interesse, né? Daqui a pouquinho eu vou falar como são os caminhos, mas de um pouquinho mais aí de 20 páginas, onde eu trouxe de maneira muito compacta, Douglas, a situação, a questão dos direitos, né, das pessoas com transtorno do espectro autista, né? Direitos básicos, outros direitos são mais específicos, e eu gostaria de começar por um dos principais, né, que é o direito a acesso à educação mesmo, né? A pessoa autista ela tem direito a acessos exclusivos nas instituições de ensino, isso independe de ser público ou particular, tá? Como, por exemplo, a materiais adaptados, a avaliações adaptadas conforme a necessidade e a potencialidade de cada aluno, de acordo com o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, tá? Sem custo adicional por isso, tá? Então, a escola, mesmo sendo particular, não pode requerer um custo adicional pelo fornecimento do PEI, pela aplicação dessa garantia também, tá? E outra situação também, a escola ela não pode negar a matrícula escolar em virtude da pessoa também ser autista. Então, a pessoa autista ela tem direito à matrícula escolar sobre qualquer circunstância. Mais um direito, né, que esse é um pouco mais popular, ao benefício de prestação continuada, né, mais conhecido como BPC-LOAS, que é um salário mínimo para as pessoas que preenchem o requisito comprobatório e socioeconômico do INSS. Então, se a pessoa autista, né, tiver ali um laudo médico com diagnóstico de acordo com o DCM-5, né, bem fundamentado, catalogando ali o nível de suporte dela, e ela também preencher o requisito, né, do socioeconômico do INSS, de acordo com a renda ali familiar, não ultrapassando 1/4 do salário mínimo, ela pode receber um salário mínimo, né? Ela pode receber aí R$ 1.412, que vai ser muito importante, né? Até para custeio de medicamento, entre outras questões aí da família, né? E através também da ação judicial, a gente consegue viabilizar, caso seja negado administrativamente, ou também entrando aí pelas exceções, né? Mais um direito, que é o SAC e FGTS. O SAC e FGTS, ele tem a função social que é custear o tratamento. Imagina, Douglas, as terapias elas são muito custosas. Se a família for tentar arcar, né, pelo viés aí particular, muitas vezes, infelizmente, não vai dar conta, porque trata-se de uma equipe multidisciplinar. Trata-se de vários profissionais. Então, né, as terapias elas são facilmente cumulativas, os valores são altos, né? E o SAC FGTS pode viabilizar aí o custeio do tratamento, proporcionar um alívio financeiro nessas horas, né? A lei que regulamenta, ela disponibiliza um rol de doenças e de comorbidades, né, que podem sacar integralmente o FGTS. O autismo não está nesse rol, mas por analogia é aplicado à pessoa aí com transtorno do espectro autista. Então, o autista ou os seus genitores podem sacar o FGTS de maneira integral. É óbvio que, ao se dirigir à Caixa Econômica Federal, eles negam em primeiro momento essa obrigatoriedade, mas isso se faz necessário para ingressar com a ação judicial, tá? Então falamos do acesso à educação, do BPC-LOAS, do SAC FGTS, temos também a redução
de jornada de trabalho, Douglas, para os servidores públicos federais, estaduais ou municipais, né, que são pais de autistas, ou seja, que tem um dependente autista aí, né, na sua família, eles podem ter a jornada de trabalho reduzida em até 50% sem prejuízo no salário, ou seja, vai trabalhar menos sem receber menos por isso, desde que preencha alguns requisitos. Então, o primeiro requisito é necessário comprovar que esse filho realmente vai passar pelas terapias com laudo médico, comprovar que não existe outra pessoa que possa acompanhar esse autista, né? Que a ausência desse servidor público causará prejuízo até no desenvolvimento da criança e que a licença não remuneratória inviabilizará o custeio familiar, né? Que é a redução de jornada para os servidores públicos, né? Isenção de PVA, mas dá tempo da gente falar? Dá sim, tá muito legal. Isenção de IPVA no estado de São Paulo é uma realidade independente do nível de suporte, Douglas. Então, nível de suporte 1, 2, 3, o que está acontecendo? Está acontecendo que, por caminhos administrativos, eles negam, né, pelo nível de suporte 1 por não reconhecimento da deficiência. É um absurdo isso, mas pela ação judicial a gente consegue reverter isso, tá? No estado de São Paulo, isenção do IPVA é uma realidade, preenchendo os requisitos. Ou seja, é interessante que o veículo esteja no nome da pessoa autista, independente da sua idade, tá? Só pode ser solicitado um veículo por pessoa autista, certo? E também é necessário um laudo preenchido em formulário, assinado por um médico, por um psicólogo, por um responsável da unidade de saúde ou clínica credenciada ao Detran, tá? Um autista adulto ou seus genitores que queiram comprar um veículo também tem descontos, graças às isenções do IPI e do ICMS, podendo chegar até 30% a menos do veículo novo aí. E outros direitos aí que são garantidos por lei. Legal, não sabia da metade desses direitos, né? Mas eu acho que isso que é interessante trazer a Bianca aqui para poder falar, porque às vezes as pessoas elas não têm essa noção, né, dos direitos que elas têm. E Bianca, a pessoa que ficou com alguma dúvida, que quer pegar o portfólio, né, a cartilha, quer poder entrar em contato com você, como que faz? Perfeito. Nós temos o Instagram, estamos acessíveis lá pelo Instagram, adv.biancaoliveira, @adv.biancaoliveira. É só mandar lá no direct, quero cartilha, que o nosso suporte vai compartilhar com você. Tenho certeza que vai ser muito útil aí, até para você, né, não ser pego de surpresa e já saber ali dos seus direitos. É isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. A gente trouxe a Bianca aqui para vocês saberem um pouquinho dos direitos que vocês têm. Então, procure o direito de vocês, que eu acho que isso é muito importante. Espero que tenha sido um programa aí que vocês tenham tido algum tipo de aprendizado. E eu espero vocês no programa sexta-feira, a partir das 19h30, aqui no Autistando com a PAD. Obrigado, pessoal.